Aí aqui nessa trufa a gente vai acrescentar. Aqui, ontem eu achei que eu ia fazer um bolo normal. E o bolo normal eu faço um creme mais sem açúcar. E aí eu cozinhei o abacaxi com açúcar. Mas se a pessoa... Fez aquela calda. Isso. Se a pessoa quiser, já como o chocolate já é docinho, ela pode cozinhar sem o açúcar, o abacaxi. Que aí ele vai ficar mais leve ainda, tá? Okay. Esse nosso aqui, ele tá com açúcar. Por exemplo, eu poderia fazer numa versão diet, em um chocolate branco diet? Sim, pode. Automaticamente trabalho com chocolate diet, com creme de leite também. Isso. E adiciono só abacaxi sem açúcar alguma e transformo esse bolo numa receita diet. Isso. Ah lá, que legal. Assim, às vezes as pessoas me ligam e perguntam, você faz bolo diet, light? Aí eu sempre pergunto, sabe, Márcia, se é por questão de emagrecer ou se é por questão de diabetes. Porque eu tenho muito receio, porque eu vou estar comprando um produto light ou diet, e eu não tenho falar, não, isso aqui entendeu? A veracidade do negócio. Isso. E a gente trabalhar com a saúde das pessoas é um pouquinho complicado. Então, como eu ainda não fiz um curso, não me especializei nessa área de light ou diet, então eu prefiro não fazer. Aliás, uma coisa importante sempre da gente orientar todo mundo, embora as pessoas que tenham problema na diabetes já são orientadas pelos especialistas, né, pelos médicos, muita gente, quando é para emagrecer, quer consumir diet. Gente, diet é mais engordativo, é mais calórico do que se você consumir o produto normal. Por quê? Você fala, nossa, que absurdo. Mas é uma verdade, gente. Isso daí é comprovado e é discutido, né? Você, quando vai preparar um chocolate diet, você precisa colocar mais gordura na composição para ele poder atingir o ponto. Automaticamente, ele fica mais rico em gorduras de uma forma em geral e, portanto, calórico tanto quanto. Então, se é para emagrecer, como um pedacinho menor, com gosto mais do chocolate convencional. Já no caso de diabetes, aí tem que procurar produtos específicos mesmo. E como a gente vai manusear, então de repente uma composição ou outra, eu tenho muito receio. Então eu quero ainda ir fazer um curso, saber, me aprofundar tudo direitinho, para você ter a certeza do que você está fazendo. Porque você vai estar brincando com a saúde das pessoas, né? Então, eu não faço. Hoje, se as pessoas ligam lá, você faz... Não, porque eu acho que quando você faz, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Ovo de Páscoa, falando em chocolate. Então, agora eu recebi, tenho a empresa que eu trabalho, chocolate, eles lançaram um chocolate diet em barra grandes, porque é muito mais caro se a gente vai comprar as barras e até o ano passado eu só encontrava as barras pequenininhas. Então, devido ao preço tal, eu sempre falava para o pessoal, eu não vou fazer, porque era um ou outro. Esse ano, a empresa que eu trabalho com chocolate, ela lançou a barra grande de chocolate. Então, até tá dando para tá fazendo. Que legal. Porque aí é só o chocolate, a gente vai fazer o processo de derreter. Não vai ter nenhuma mistura e tudo bem. Muito tá? Bom, aqui... Aí a gente dividir essa receita, não? Como é que nós estamos? Aqui eu acrescentei o abacaxi e agora o hortelã. Parece couve picadinha, isso, mas não é. Um cheirinho. Hortelã. Nessa hora, aí a preferência da sua família, você pode excluir o hortelã, colocar menos, né? Só um tiquinho, só para dar aquela frescurinha. Isso. Ou se a pessoa não quiser também. Ai, lembrei da minha vozinha. Ela dizia assim pra gente, você quer um refresco, bem? Oh, que belezinha, meu Deus do céu. Muito bom, viu? Você que tem vozinha ainda, dá um beijo nela. Você que é vozinha, curta mesmo, eu vejo lá em casa. Ai, que delícia pros netos essas avós. É bom, viu? É bom demais. Eu brinco até com a minha mãe, pelo amor de Deus, mas se dá um trabalho, não... Ai, como essas avós, a gente não fala. Ai, eu sou vó, hein? Que delícia!
Ai, eu falo pra ela, não, você dá um trabalho, não, mãe. Dou risada com ela, um beijo no seu coração. Eu sou vó, mas nem mimo muito minha neta, porque Você tem eu tenho pequeno junto, então tem que corrigir, né? Mas vó, que a gente só acaba, vó? Ave Maria. Os netos aproveitam. Vamos Aqui, lá. Márcia, o legal é deixar um pouquinho, ele pegar um pouquinho de consistência, Então pra vamos gente deixar. montar. Então vamos deixar, porque eu vou fazendo umas outras coisinhas. O que você acha? Tudo bem. É? Pode então, ser. tá bom. Né? Porque a gente tem uma série de coisas para falar. Inclusive, hoje eu estou recebendo um pessoal aqui no programa. Nós vamos falar sobre o Enem, que deu aquela confusão tremenda. As provas foram canceladas, as provas agora de abril. A gente vai explorar um pouquinho, falar para você aí que estava naquela expectativa toda em relação ao Enem agora. Mas já foi confirmado, inclusive temos as datas de novembro, que vai ser o próximo Enem, né? Agora nós não vamos ter e vamos ter em novembro. Você pode se preparar para esse Enem de novembro. Nós, inclusive, estamos com o pessoal aqui que vai orientar você direitinho. Fica ligado com a gente. Nós temos sambão aí, Cleiton? Tem? Nós temos um pouquinho da campeã do Carnaval Carioca? Porque, claro, hoje todo mundo fala nisso também, né? Fora o escândalo de São Paulo, que nós também vamos falar. Afinal de contas, a gente está por dentro de todos os assuntos. Mas vamos primeiro, quase aquela história, você quer a boa ou a ruim? A boa é que no Rio de Janeiro não teve, né, nenhum tipo de confusão e a Unidos da Tijuca sagrou-se a campeã do Carnaval 2012 e de uma forma muito legal, consagrando aí o eterno Luiz Gonzaga. Olha só, temos áudio, Cleiton, ou não? Não? Então vou conversando aqui com o pessoal de casa, né? E não há como negar, realmente o Paulo Barros se tornou aí nos últimos anos o responsável pelos maiores segredos e surpresas do Carnaval Carioca. E ele, inclusive, esse ano trouxe aí um enredo diferente do que ele vinha fazendo nos anos anteriores. Longe, segundo os críticos, de ser abstrato, o tema da Unidos da Tijuca foi o dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. E com um total de 299,9 pontos, tirando notas 10 em todos os quesitos, com exceção de alegorias e adereços, na qual perdeu 1/10, a Unidos da Tijuca se firmou na liderança já no início da apuração, que foi ontem lá na Marquês de Sapucaí. E a segunda colocação ficou com o Salgueiro, com 299,7, seguida pela Vila Isabel, 299,5, Beija-Flor com 298,9, Grande Rio 298,3 e Portela 297,7. Aliás, essas escolas vão estar aí na avenida no próximo sábado, dia 25, que, né, é sagrado já e tem para todo mundo conferir o desfile das campeãs. Aliás, essa história de sanfona com minhoca, ficou muito legal isso, né? Você tocaria essa sanfona, Cleiton? Eu acho que tocar a sanfona, você até toca essa sanfona. A pergunta acho que talvez seria assim, você entraria nesse minhocão, nesse minhocuçu? Teria que ser uma sanfonona, né? Uma coisa bem, mas muito legal. Adorei essa, eu acho que é uma ousadia. E eu acho que a ousadia faz parte da vida. O Paulo Barros, inclusive, que já começou a ser cotado por muitos aí para ser o coreógrafo oficial para as Olimpíadas, né? Para as coreografias que vão ter, para a abertura. Olha, o Paulo Barros, que já é extremamente consagrado, mais do que nunca agora vive um momento glorioso e realmente merecido. Parabéns para toda a equipe. E olha, quem teve já a oportunidade de conhecer uma comunidade do Rio e vivenciar um pouquinho essa história de carnaval, a gente percebe que assim, tá no sangue deles, é o ano todo. Então é uma coisa tão gostosa que quando você tem essa oportunidade, você percebe aquele arrepiar, aquela energia que pulsa. A comunidade vive isso. Então, isso que é muito legal, né? Eu acho que independente de onde nós estejamos, o Rio tem a cultura do carnaval, que na época agora de fevereiro, normalmente,
apresentada para todo o Brasil, mas cada estado, cada cantinho do país tem a sua cultura. Mas é muito legal quando as pessoas vivem isso com sangue no olhar, sabe? Que arrepia. Faz a sua cultura arrepiar. Começa já esse ano assim, ó. E é claro, né, celebrando aí de uma forma muito legal um dos reis que nós temos aí da música brasileira. Muito legal. Parabéns para todos vocês. Bom, nós vamos receber aqui agora o Guilherme Aparecido, que é coordenador geral de um projeto sobre a preparação do cursinho pré-vestibular aqui em Limeira, e a Joyce Bueno. Vem para cá. Bom dia, tudo bem? Aliás, que novela que tá essa história do Enem, hein, pessoal? Nossa, precisamos... Tudo bom? Ó, que bonitos olhos. Tá toda maquiada. Vamos sentar. Esse Enem já não é o primeiro ano que dá problema. Mas esse ano tá com probleminha a mais, hein? O pessoal em casa fica, inclusive, confuso, não fica? Sim, realmente. São casos e casos que acontecem, né? E aí o povo vai arcando com as consequências e tal, né? Olha, só para vocês terem uma ideia de como é que tá essa situação, seguinte, né? O Ministério da Educação confirmou que não vai realizar a edição de abril agora do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? De acordo com uma nota oficial da pasta, a empresa de gestão de risco contratada para avaliar tudo, concluiu que duas edições dessa avaliação, que seria uma agora em abril e a outra em novembro, sobrecarrega, de certa forma, o sistema, a logística do exame. E que aí automaticamente coloca em risco resultados, acontecem sabotagens, enfim, toda aquela confusão, né? E com a decisão, o Enem de 2012 só vai ser aplicado, então, nos dias 3 e 4 de novembro, lá no final do ano. Peraí, estava tudo resolvido? Olha a confusão. A nova orientação do ministro, portanto, contraria uma portaria publicada em 2011, em maio, no Diário Oficial da União, porque, na ocasião, o texto determinava a realização do Enem pelo menos 2 vezes ao ano, né? A partir de 2012, ou seja, teria que ter, com a portaria já do ano passado. E aí definia até mesmo as datas da aplicação da avaliação federal, que diz o seguinte, 28 e 29 de abril. De acordo com as declarações do ministro, a portaria assinada pela presidente do INEP, Malvina Tutman, corre sério risco de virar letra morta. Por quê? Eles definem, passa um ano, vira balela, né? O pessoal se prepara, aí não tem essa prova, que é uma prova que se propõe a ajudar o aluno. Então, Marca, na verdade é importante esclarecer que o Enem, a priori, ele vem para examinar os estudantes que estão saindo do ensino médio. Posteriormente a isso, o Enem ele se tornou uma porta de entrada para as universidades no ensino superior, né? Através do ProUni oferecendo bolsa. E hoje nós também temos o Enem como uma forma de entrada nas universidades públicas de ensino gratuito, que também um dos motivos de nós focalizarmos e focarmos tanto no Enem. Porque o Gui, através da coordenação, e eu, através da parte administrativa do cursinho, viemos aqui no intuito de conversar com você e poder falar desse novo projeto que nós temos aqui na cidade como cursinho comunitário. E o Enem, ele é uma oportunidade para todos os estudantes que estão saindo do ensino médio e para qualquer cidadão que queira voltar a estudar e queira ter um ensino superior gratuito. Bom, porque assim, olha, a gente, é claro, fica à mercê de secretários, de ministros de educação que definem portarias em relação a datas e a eficácia do sistema. Mas, de qualquer forma, já é um fato, não vai ocorrer mesmo agora em abril. Então, quer dizer, as pessoas que tinham se preparado ou que não tiveram a oportunidade de se preparar, de certa forma, tem uma brecha, um respiro, porque a prova vai acontecer em novembro. De forma única, ela vai ter um peso maior? Justamente, né, a gente estava falando do Enem, que serve como uma porta de entrada para algumas faculdades, as faculdades federais, que muitas aderiram, né? No caso, teria um acesso para os alunos de escola pública, né? E a gente estaria com esse cursinho preparando eles para tudo isso, certo? E quem pode falar melhor também do Enem é a Joyce, que ela está a par de tudo que acontece. E quando ela acontece uma vez por ano, quer dizer, você não tem aquela coisa de, ou faço agora, faço depois, é um peso só. Na verdade, Marca,
ocorrendo 2 edições do Enem, acabaria sendo uma oportunidade maior para o aluno, que se não obtivesse sucesso na primeira tentativa, poderia tentar no final do ano. Então, é lastimável não ocorrer as 2 edições.